viver fora d'água fria. Como pode peixe vivo viver fora d'água fria? Não há pranto sem saudade, nem amor sem alegria. É por isso que eu reclamo essa tua companhia. E é por isso que eu reclamo essa tua companhia. Como poderei viver, como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? E é por isso que eu reclamo essa tua companhia. Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. E é por isso que eu reclamo essa tua companhia. Bom dia a todos. Iremos falar sobre a vida de Juscelino Kubitschek e sua relação com a Polícia Militar de Minas Gerais. Mas, primeiramente, é de suma importância falarmos sobre a sua vida pregressa, antes de adentrar na corporação. Juscelino Kubitschek nasceu na cidade mineira de Diamantina, em 12 de setembro de 1902. Ele era filho de João César de Oliveira, caixeiro viajante, e de Júlia Kubitschek, professora primária. O seu pai morreu vítima de uma tuberculose, em 1905. A sua mãe teve de alfabetizá-lo por conta própria. Em 1914, Juscelino Kubitschek ingressou no Seminário Diocesano de Diamantina, onde se matriculou na disciplina de Humanidades. No ano de 1922, o Juscelino Kubitschek ele ingressou no curso de Medicina na Universidade Federal de Minas Gerais, tendo concluído esse mesmo curso no ano de 1927, sendo que no ano de 1931 ele ingressa nos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais como oficial de saúde no posto de capitão médico, chefiando o Hospital de Sangue de Passa Quatro, onde distinguiu-se como cirurgião durante a Revolução de 1932. Este tema será abordado com o nosso primeiro entrevistado, o senhor Coronel César Braz Ladeira. Muito bom dia, então, senhor Tenente Everardo, toda a turma Cruz. Estamos aqui com o senhor Coronel César Braz Ladeira e ele vai dar um prazer pra gente, de falar a respeito de Juscelino Kubitschek. Senhor Coronel, muito bom dia. Bom dia. Rodrigo Alves. Rodrigo Alves. É um prazer estar aqui e prestar essa colaboração aos alunos do CFO. É um prazer muito grande. O Juscelino era cirurgião, era médico cirurgião. E ele, recém incluído na Polícia Militar, não tinha muito tempo, ele era de fileira. Muito bem, o Juscelino teve uma atuação muito destacada em Passa Quatro. Há um capítulo, a gente vai descobrindo as pérolas da nossa história, e isso é uma pérola porque ninguém imaginava que o Juscelino viesse a ser a personagem política que ele se tornou anos depois. Eu vou ler para vocês aqui, é um elogio do chefe do Serviço de Saúde, o Dr. Oswaldo Lessa. Ele diz o seguinte a respeito do Juscelino, lá na atuação em Passa Quatro. Cirurgião do Hospital de Passa Quatro, temperamento de eslavo, calmo, modestíssimo, em extremo disciplinado, resistência de aço para num só dia socorrer a mais de 40 feridos, sem se esfalfar. Foi a grande revelação do serviço de saúde. Mostrou-se um ótimo cirurgião, um improvisador de meios para uma boa assistência aos grandes feridos de guerra, com impecável educação, inteligência e maneira discreta. O seu elogio pode ser resumido transportando-se para aqui
o pedido dos oficiais do Exército que, ao partirem para a frente, solicitaram terem-no como cirurgião em caso de ferimento em combate. Isso é uma feliz localização de um texto desse. Ninguém sabia desse elogio ao Juscelino Kubitschek. Ele era um jovem capitão que estava começando a sua vida na corporação, e o chefe de saúde espontaneamente faz esse elogio e mostra o caráter do Juscelino. O Juscelino era muito comunicativo, fez um ciclo de amizades muito grande lá naquela região, e a principal amizade que ele trouxe lá de Passa Quatro para o resto da sua vida foi o Benedito Valadares, que se tornou governador do estado de Minas Gerais e o seu padrinho político. O senhor poderia falar para a gente um pouquinho antes da Polícia Militar, Juscelino Kubitschek, das origens e até o que levou ele a entrar na Polícia Militar? Sim, o Juscelino era de uma origem humílima, família muito pobre, e veio estudar em Belo Horizonte, escola pública, fez o curso de medicina aqui em Belo Horizonte, e trabalhando no serviço de correio, de comunicações, ele era radiotransmissor do Estado. Ele era assalariado, e com esse trabalho ele pagou a faculdade. Ele próprio pagou a manutenção dele. E essa é a história do Juscelino. Logo depois ele se formou, entrou para a Polícia Militar, e aí ele conseguiu começar a se consolidar como cidadão. Ele tinha origens na Polícia Militar? Assim, referências? Nenhuma. O que levou ele a entrar na polícia? A necessidade. Necessidade? Necessidade. Havia muita dificuldade na época. A polícia influenciou o Juscelino naquilo que viria a ser a carreira política dele? Eu diria que a polícia, a atuação dele como médico e na Polícia Militar, abriu portas para ele. Sim. Abriu portas. O caso de Passa Quatro é emblemático, porque ele não conhecia Benedito Valadares. E se o Juscelino não fosse servir lá, ele não teria os conhecidos. E certamente o Juscelino não teria entrado para a política. Muito provavelmente. Esse Benedito Valadares transformou o Juscelino na grande revelação da política mineira e brasileira. Se não fosse o Benedito Valadares, Juscelino não seria político, né? Não era a vontade dele, assim, ele não tinha aquele apetite. O Benedito Valadares é que conseguiu enxergar essas coisas e ver no Juscelino o seu potencial. Transformou o Juscelino em secretário particular dele aqui do governo do estado, logo depois prefeito de Belo Horizonte e depois governador. E antes disso, diretor do Hospital Militar, em 1939, se eu não estiver enganado, 38 e 39. Boa história. O senhor pode falar que Juscelino, ele de forma efetiva, contribuiu para a Polícia Militar? Ou foi mais a Polícia Militar que contribuiu para Juscelino? Ou esse paralelo é difícil fazer? Não é muito não, eu diria que é meio a meio. Eu acho até que ele usou mais a Polícia Militar do que propriamente a Polícia Militar contribuiu propriamente. Teve benefícios por ato dele. Vou dar um exemplo aqui, sem querer ser muito rigoroso com o Juscelino. O Juscelino foi governador de Minas na primeira metade dos anos 50. A União dos Militares de Minas Gerais, a qual o presido era na época de formado, já estava lutando politicamente para obter a paridade salarial entre os ativos e inativos, que naquela época não existia. E o Juscelino, nosso coronel, nosso governador, nosso deputado, não deu a paridade para nós. Essa paridade foi conseguida em 1958, no governo do Bias Fortes, um companheiro do Juscelino, é verdade, conterrâneo meu de Barbacena, mas ela não saiu do governo do Juscelino. Naquele momento, o político que era eleito e que assumia um cargo, ele não era obrigado a deixar a sua profissão. Isso valia para os militares também. Então, se ele não fosse eleito no próximo mandato, ele retornava para Sileiros e continuava a vida normalmente. Isso era natural naquela época. Então, o Juscelino, ele alternou momentos de médico no Hospital Militar e de político em outros tantos. Na hora que ele não estava no cargo de político, ele estava como capitão. Tem um exemplo cabal dessa história. É antológico esse episódio na história do Juscelino e na nossa história, do Juscelino e o coronel Nélio Cerqueira. O Nélio Cerqueira era o comandante-geral do Juscelino.
enquanto o Juscelino governador do estado de Minas. Os dois eram amicíssimos. Então, o Nélio Cerqueira, como coronel comandante-geral, prestava obediência e continência ao governador Juscelino Kubitschek, que era tenente-coronel, mas era governador. Pois muito bem, o Juscelino em 1955, eu acho que é 55, teve que deixar o cargo de governo de Minas para se desincompatibilizar e lançar-se candidato à presidência da República. Então, o que aconteceu? O Juscelino renunciou ao mandato de governador e, ao fazer isso, ele se tornou de novo tenente-coronel médico da Polícia Militar. Subordinado ao coronel Nélio Cerqueira. E foi se apresentar ao comandante-geral, que até anteontem era subordinado. Então o Juscelino fardou-se e foi se apresentar ao comandante-geral. E o comandante-geral deu uma enquadrada no então governador, ex-governador e amigo dele, porque o normal é o cap ficar debaixo aqui do cotovelo, no antebraço, não é isso? O Juscelino, desenquadrado, botou o cap lá embaixo na mão. E o coronel Nélio Cerqueira falou: deixe de receber a sua apresentação, porque você não soube se postar como deve um oficial. Foi uma gozação, foi uma brincadeira ali entre eles, mas ficou registrado isso. Ficou registrado. A relação da polícia militar com o Juscelino e a política. Ele gravitava em torno da polícia e da política. Da polícia e da política. Ele não pediu baixa da polícia. Ele se lançou candidato, ele ficou licenciado das atividades como médico, porque tinha a campanha eleitoral, né? Ele fez a campanha eleitoral, foi eleito presidente e tomou posse como presidente, sendo coronel da ativa da Polícia Militar. E isso foi um problema para ele, muito sutil, porque os generais do Exército não gostavam disso não. Coronel, muito obrigado, senhor. Agradecemos de coração. Deus abençoe o senhor. Uma colaboração com o aluno Vinícius, nosso amigo aqui de Lavras, nós esclarecemos e ressaltamos alguns pontos da vida e obra do grande brasileiro que foi Juscelino Kubitschek de Oliveira. JK nasceu em 12 de setembro de 1902, na histórica e legendária cidade de Diamantina. Em 1927, ele se formou na Escola de Medicina do Rio de Janeiro. Em 1931, em 18 de março, ele é admitido na Força Pública de Minas Gerais como médico. E no final do ano ele se casa. Em 1932, JK desce para Passa Quatro e vai trabalhar no trem hospital na Revolução Constitucionalista de 1932, época em que conviveu com todo o efetivo da corporação na defesa dos interesses da democracia brasileira na divisa de Minas com São Paulo. JK retorna para Belo Horizonte, vai trabalhar na clínica dermatológica do Hospital Militar e em 1959 é promovido ao posto de coronel médico, então já como presidente da República. Além de presidente da República, foi deputado, foi governador de Minas e presidente da República. E é o construtor, idealizador e construtor de Brasília. E, lamentavelmente, esse grande estadista vem a falecer em trágico acidente no estado do Rio de Janeiro, nas proximidades da cidade de Resende, no dia 22 de agosto de 1976, quando desaparece fisicamente aos 74 anos incompletos.